Bom dia, pessoal. Vamos dar uma revisada no que a gente viu até agora remotamente? Primeiro, a gente deu uma olhada no Brasil pré-colonial, certo? Primeiro, o encontro de culturas e o Brasil pré-colonial, que são aqueles primeiros 30 anos do escambo do pau-brasil. Depois, a gente começou a ver o capítulo 2, 3 e 4, que fala mais sobre o início da ocupação da colônia, né? A vinda da cana-de-açúcar e a opção pelo trabalho escravo africano, tá? Hoje eu vou falar com vocês de um assunto que está no nosso capítulo 6 do livro, tá? Que é a expansão territorial brasileira. Sobre o que eu quero falar? Eu quero falar com vocês como o Brasil, do tamanho que ele era, tão pequenininho, né? A colônia portuguesa, inicialmente, acabou se tornando muito uma extensão territorial muito maior. E como que isso aconteceu, ok? Bom, pessoal, vamos dar só uma relembradinha. Início da colonização do Brasil, que foi depois daqueles primeiros 30 anos, foi quando se percebeu que era necessário ocupar efetivamente o território brasileiro, que tinha outros países interessados aqui na colônia portuguesa, principalmente a Holanda e a França, ok? A primeira expedição com o objetivo de colonizar, ela foi chefiada pelo Martim Afonso de Souza, que foi lá na capitania hereditária de São Vicente, que ele traz a cana-de-açúcar, né? E essa cana-de-açúcar aí começa a iniciar o processo de dar lucro a nós, né? Para Portugal, ok? Bom, relembrando com vocês, 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas ele foi um documento assinado em junho de 1494 na vila espanhola de Tordesilhas, por isso ele tem esse nome. Os dois países que assinaram esse tratado foi Portugal e Espanha, aonde eles delimitaram uma linha imaginária, tá? Do território que fosse descoberto a 360 léguas do arquipélago dos Açores, ok? Bom, o território que fosse a oeste descoberto pertenceria à Espanha e o que fosse a leste pertenceria a Portugal, tá? Bom, ou seja, inicialmente o tamanho da colônia portuguesa era esse. Reparem que aqui embaixo, ó, Ilha de Santa Catarina, a cidade que a gente mora hoje, originalmente ela chamou Ilha de Santa Catarina, e ela era o finalzinho praticamente do limite do Tratado de Tordesilhas. E todo o restante pertenceria à Espanha. Reparem que todo o Rio Grande do Sul, né, toda o norte, o centro-oeste não entraria na colônia portuguesa. Bom, expansão territorial. Primeira coisa que temos que falar, que a expansão territorial, ela foi a ampliação dos limites do território brasileiro, certo? Principalmente entre a descoberta do Brasil em 1500 até a assinatura do Tratado de Madrid, que vocês vão ver depois, daqui a pouco eu vou comentar, já é um tratado que deixa o Brasil bem parecido com o tamanho atual, tá? Durante esse tempo, o país aumentou no mínimo sua área em 2 vezes, e essa expansão foi decorrente do desenvolvimento econômico da colônia e dos interesses políticos estratégicos da colonização, que era achar ouro, tá? Bom, um primeiro evento que permitiu essa expansão territorial foi a União Ibérica. Já comentei com vocês, a União Ibérica foi quando o rei de Portugal morreu, ele não deixou herdeiros e acabou que o parente mais próximo dele era o rei da Espanha. Dessa maneira foi construída a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi quando Portugal ficou Portugal e Espanha ficaram fazendo parte do mesmo, ficaram sendo comandadas pelo mesmo rei, não só os países, como todas as suas possessões, como todas as suas colônias. Ou seja, como estava junto Portugal e Espanha, entre 1580 e 1640, não houve aquela preocupação por manter os limites do Tratado de Tordesilhas bem certinho, ok? Bom, durante as primeiras décadas após o descobrimento do Brasil, o povoamento avançou muito pouco, estando restrito apenas nas áreas litorâneas do Nordeste e do Sudeste, tá? A população branca era super reduzida, não havia interesse até em vir para cá, né? E os portugueses não conheciam bem o território e sempre se depararam com essa resistência do índio, tá? No século XVII,
as atividades produtivas, a ação do Estado com relação à resistência dos nativos e a ameaça iminente de invasores estrangeiros impulsionaram a expansão territorial para o interior do Brasil. Prestem atenção que isso aqui que eu escrevi é super importante. Os 4 agentes da expansão territorial brasileira, quem são? Quem foram os 4 responsáveis pelo Brasil crescer tanto, mudar tanto o seu tamanho? Expedições militares, que inicialmente tinham o objetivo de proteger as fronteiras, tá? Bandeirantes, jesuítas e criadores de gado. Nunca esqueçam isso. Quem foram os 4 agentes responsáveis pela expansão territorial? Militares, bandeirantes, jesuítas e criadores de gado. Bom, nós vamos ver primeiro os bandeirantes, tá? Desde o início da colonização, os portugueses eles buscavam achar ouro aqui. As expedições que foram organizadas e financiadas pelo próprio governo, elas se chamavam entradas, tá? Qual era o objetivo dessas entradas? Buscar ouro. Provavelmente, não se tem muita certeza, mas a primeira entrada teria sido comandada pelo Américo Vespúcio ainda em 1504. Tá? Além dessas entradas, tá? Havia aquelas que eram organizadas e patrocinadas por particulares, e essas eram chamadas de bandeiras. Então, a gente tem as entradas que eram do governo e as bandeiras que eram particulares. Essas bandeiras, elas começaram a acontecer, sobretudo, a partir do século XVII. Nessa época, muitas pessoas abandonaram São Vicente, que é no litoral paulista, e foram mais para a Vila de São Paulo. Dali é que geralmente saíram os bandeirantes. Quem eram esses bandeirantes? Aventureiros que, em busca de melhores condições para sobreviver, entraram pelo sertão a pé, a cavalo ou em canoas, ultrapassando, em muitos casos, a divisão estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes, eles tinham basicamente 3 objetivos, eles queriam 3 coisas, tá? Aqui coloquei uma imagenzinha de como que eles eram, mais ou menos, esse daqui é bem famoso, que é o bandeirante Raposo Tavares, tá? Como seriam as roupinhas dele e tal. Bom, três objetivos, capturar índios, um dos objetivos, que depois seriam vendidos como escravos, procurar ouro e combater índios e capturar escravos fugitivos. Capturar índios foi uma atividade muito lucrativa, especialmente durante o período em que os holandeses dominaram o Nordeste e controlavam ao mesmo tempo as colônias portuguesas na África, de onde eles traziam os negros africanos. Então, no começo, né, como não tinha essa condição, eles ainda estavam tentando pegar índio. Os bandeirantes, eles foram responsáveis pela dizimação de milhares de nativos e também pelo despovoamento desse interior do território a princípio, quando eles acabaram com os índios, tá? Depois que os holandeses foram expulsos do Brasil, o tráfico de escravos africanos voltou a funcionar normalmente e a escravidão indígena vai perder valor. Nesse momento, os bandeirantes daí vão começar a ter outros objetivos. Por que o indígena vai perder o valor? Primeiro, porque tinha pouco. Segundo, porque já estava entrando bastante africano, que ficava mais interessante, tá? E que não tinham resistência. Outro objetivo dos bandeirantes era procurar metais preciosos. Como a captura dos índios já não trazia tantos rendimentos, esses bandeirantes passaram a se dedicar a buscar os metais preciosos. Eles foram responsáveis pela descoberta de ouro nas Minas Gerais, no Mato Grosso e em Goiás, nessas datas respectivamente, ó. Minas Gerais, 1693, Mato Grosso, 1718 e Goiás, 1725. Outro objetivo dos bandeirantes, em alguns casos, autoridades do governo, senhores de engenho e ou criadores de gado, eles chegavam a contratar o serviço desses bandeirantes, que era para caçar os africanos fujões, tá? Essa foi uma questão conhecida, essa atividade deles é conhecida como sertanismo de contrato, onde eles assinavam um contrato que eles adentravam terra dentro em busca dos escravos fujões. Dessa maneira, eles acabaram com muitos quilombos, né? Que foi aquilo que a gente já viu, que era onde os escravos africanos que conseguiam fugir ficaram. Inclusive, a destruição do mais importante deles, que foi o Quilombo dos Palmares, ele foi feito
foi destruído pelos bandeirantes, tá? Aqui coloquei um mapinha para vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse mapinha do Brasil, Tratado de Tordesilhas, a parte que era colônia de Portugal. Vocês reparem da onde saíram os bandeirantes no século 17 e 18. De vermelho era a caça ao índio, então eles saíam de São Paulo, ali perto de São Vicente, e todos esses lugares de que são essas linhas vermelhas, eles foram atrás de índios principalmente. Verde é onde eles chegaram a ir atrás para encontrar, onde acabaram encontrando a mineração. Minas Gerais, Vila Rica, Goiás, tá? E Mato Grosso. E em azul, também saindo de São Paulo, todos saindo de São Paulo, esses bandeirantes buscando achar os escravos fujões, tá? Até chegando aqui no interior da Lagoas, destruindo o quilombo dos Palmares, tá? Que é onde vivia o Zumbi, que foi assassinado dia 20 de novembro por um bandeirante, né? E até hoje essa data é celebrado como Dia da Consciência Negra, tá? Então, esse mais ou menos eram os caminhos que os bandeirantes buscaram seguir no século 17 e 18, super ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, ok? Bom, as expedições da expansão territorial da região centro e o sul foram encabeçadas por esses bandeirantes paulistas, então, que buscavam o aprisionamento dos índios, a descoberta dos metais e a recuperação de escravos que haviam fugido, tá? Essas expedições resultaram na exploração e na conquista dessas novas regiões, onde várias vilas foram fundadas e foram ocupando o território. Durante o século XVII, os bandeirantes eles descobriram inúmeras minas de ouro em toda essa área, tá? Que hoje é Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, iniciando o ciclo do ouro. A partir do momento que se inicia o ciclo do ouro no Brasil, pau-brasil, primeiros 30 anos, depois se jogou na cana e quando se descobre o ouro, vai se jogar no ouro, tá? Que é o ciclo do ouro. Bom, outro agente, então nós vimos os bandeirantes, que foi um agente responsável pela expansão do território. Agora vamos dar uma olhada nos militares. Os militares, eles expandiram o Brasil, aonde era a colônia portuguesa, principalmente para a região amazônica, tá? Bom, como havia uma presença, vou mostrar aqui para vocês nesse mapinha, tá? Aqui, ó, acima aqui, tem a Guiana, onde era a Guiana holandesa e francesa, então os holandeses e os franceses tentavam entrar por aqui, né, para invadir o território, então acabou que os portugueses acabaram, o rei de Portugal acabou mandando os militares, né, enviou os militares para tentar impedir as invasões holandesa e francesa, tá? Lá ali naquela região. Então, com a presença dos estrangeiros na região amazônica no século XVII, a coroa portuguesa organizou e enviou para essa região várias expedições militares para tentar expulsar esses invasores. Vilas que mais tarde dariam origem às cidades foram fundadas na região amazônica por integrantes dessas expedições militares. A expansão pela região amazônica também foi favorecida por uma atividade econômica muito lucrativa que eles descobriram no século XVII, que foram as drogas do sertão. Tá? Então, fora a atividade principal, ao Brasil, depois cana, também tiveram algumas atividades secundárias econômicas. Uma delas vai ser as drogas do sertão. Mas, professora, o que são essas drogas do sertão? Na época, ervas medicinais, ervas aromáticas, guaraná, pimenta, cravo, a variedade de castanhas, tá? Então, todas essas drogas do sertão, eles se embreavam pela floresta amazônica para coletar essas drogas e depois vendiam para os comerciantes no Nordeste que levavam direto para a Europa, né? Aí a gente relembra um pouco aquele nosso trabalho lá do Encontro de Culturas, né? O que eles encontraram que não havia lá. Por exemplo, essas ervas, guaraná, pimenta, cravo, todas as castanhas, né? Era uma novidade na Europa, tá? Bom, o terceiro grupo, e não menos importante, bandeirantes, militares e agora os jesuítas. Os jesuítas, o que eram os jesuítas? Jesuítas foi que em 1534, na Europa, as igrejas protestantes estavam começando a se proliferar.
Lembra que a gente viu? Luteranos, calvinistas e anglicanos, tá? Numa tentativa da Igreja Católica não perder seus fiéis, Inácio de Loyola, ele criou a Companhia de Jesus. E todos os padres que faziam parte dessa Companhia de Jesus eram chamados de jesuítas. Em 1549, com a expedição do Tomé de Souza, esses jesuítas vão vir para o Brasil. Qual era o objetivo? Catequizar os índios, conseguir mais membros para o catolicismo. Esse era o objetivo, tá? Os principais objetivos aqui, olha aqui, coloquei para vocês o que os jesuítas fizeram no Brasil. Eles tentaram criar lugares onde eles colocavam os índios, tentaram construir uma comunidade, e ali eles trabalhavam as crianças, a educação deles, para perder um pouco dos valores que eles tinham e se adaptar mais ao molde europeu. Os objetivos dos jesuítas eram levar o catolicismo para essas regiões recém-descobertas, principalmente a América, porque como eles estavam perdendo fiéis na Europa, vieram buscar novos fiéis aqui. Catequizar os índios, ensinar a língua portuguesa e a língua espanhola, porque tinha jesuítas espanhóis e portugueses, tá? Eles queriam ensinar, catequizar eles, ensinar a língua e ensinar os costumes europeus. E também queriam impedir o avanço do protestantismo dos deuses que haviam dos índios, né? Que os índios eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, tá? Bom, com esses objetivos bem definidos, os padres jesuítas estiveram envolvidos na fundação das missões ou reduções, redução jesuítica, reduziam os índios a um lugar. Os jesuítas, eles receberam do governo português sesmarias, onde foram organizados esses aldeamentos indígenas, essas missões jesuíticas ou reduções. Conforme os indígenas se afastaram do litoral, né, ficando longe da própria invasão, né, dos bandeirantes que estavam caçando os índios, eles foram indo mais para o interior, eles acabaram se adentrando para o Tratado de Tordesilhas, né, foram caminhando dentro para o Tratado de Tordesilhas. Para se aproximar dos índios, os religiosos das missões jesuíticas na América aprenderam as línguas do nativo e criaram meios que facilitavam o convívio entre eles. A partir disso, passaram a organizar povos e até mesmo abrigar os indígenas. As missões geralmente mantinham características como um regime comunitário, né? Tudo era comum a todos, autossuficiência, não dependiam de nada de fora, tá? Tinham espaço para produção econômica, infraestrutura cultural e administrativa. Enquanto os adultos trabalhavam para suprir as necessidades desse aldeamento, né, as plantações tal, as crianças aprendiam a língua portuguesa e recebiam aulas de moral e religião. Aulas de moral e religião europeia branca, né? Bom, nas missões do norte, os jesuítas também vão avançar para o norte, já vou mostrar um mapinha para vocês, eles também vão obter lucros com as drogas do sertão, tá? Aquelas que eu falei, guaraná, pimenta, castanha, baunilha, as plantas aromáticas e medicinais. Bom, com o tempo, alguns setores mais autoritários da Igreja Católica e também dos próprios colonizadores, eles começaram a discordar dos métodos dos jesuítas, tá? Estavam achando desnecessário a catequização, tá? E também tinha os bandeirantes que estavam a fim de pegar ainda o que tinha de índio para transformar em escravo, tá? Para defender-se dessas reduções, eles chegaram a se armar, que aconteceu até as guerras guaraníticas, tá? Que tem no livro de vocês, nesse capítulo 6. Em 1760, alegando que os jesuítas estavam conspirando contra o rei de Portugal, o Marquês de Pombal, que era tipo um vice-rei do rei de Portugal aqui no Brasil, ele vai expulsar os jesuítas, tá? E confiscando todas as suas riquezas. Coloquei aqui um mapinha das missões jesuíticas. Reparem, conforme eu falei, que tinha jesuítas espanhóis e portugueses, né? Todos os pretinhos, todas as cruz pretinhas, elas foram missões portuguesas, tá? Aqui, toda a região do Amazonas, tá?
e as em vermelho, Santa Cruz de la Sierra, Itatim, Guaíra, Sete Povos das Missões, pertenciam à parte espanhola, tá? Que eram missões espanholas. Então, de qualquer maneira, as missões portuguesas avançaram bastante os limites do Tratado de Tordesilhas também. Então, a gente já viu os bandeirantes, né? E agora estamos vendo os jesuítas e também vimos os militares, né? Então, quer dizer, até agora, 3 grupos: bandeirantes, militares e jesuítas. E por último, tá? Não menos importante, vão ser os criadores de gados. Eles também vão ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas. Quem foram os criadores de gado? Foram os responsáveis pela pecuária. Detalhe: enquanto a cana-de-açúcar, o objetivo era levar para a Europa, as drogas do sertão, o objetivo era levar para a Europa, o gado, ele tinha o objetivo mais de alimentar a população interna. Então, ele era mais o comércio interno, tá? A não ser um pouco de couro que era levado para a Europa. Coloquei aqui para vocês, né? Um vaqueiro, tal. E uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês, que os criadores de gado, eles estiveram no Nordeste brasileiro e também no sul do Brasil, tá? Então, lá no Nordeste e no sul. Acabaram crescendo um pouco e o governo proibiu eles de ficarem na área litorânea da colônia portuguesa. Eles tiveram que se adentrar também aos limites do Tratado de Tordesilhas, né? Então, durante o período colonial, a pecuária desempenhou um importante papel na economia brasileira. Em relação a outras atividades, a pecuária tinha uma diferença básica, ou seja, ela visava atender o mercado interno. E os seus lucros, portanto, ficavam na colônia, né? Então, pouca parte do couro que era produzido tinha como destino a Europa. Desse modo, o governo de Portugal nunca incentivou a pecuária, porque, claro, não podiam levar para ter lucro, não interessava muito. E em 1701, o rei de Portugal chegou a proibir que se criasse gados 80 quilômetros de distância da costa, ou seja, só podia ir bem para o interior, por isso que eles acabaram indo mais para dentro, tá? Porque eles queriam manter o litoral para a produção do açúcar, e aí, como estava no litoral, era mais fácil escoar essa produção pelo Porto de Santos ou pelo Porto do Rio de Janeiro ali, tá? Além de abastecer a colônia com carne e couro, os animais serviam também como força para mover as moendas, né, da cana-de-açúcar e também como meio de transporte. Então, quer dizer, ele tinha uma importância, a pecuária tinha uma importância bem grande: alimentação, couro, transporte e o trabalho da moenda. Aí eu falei que a cana-de-açúcar saía ali por São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, mas também bastante por Salvador, esqueci, tá? E Pernambuco também. Então, quer dizer, tudo que era o litoral era cana-de-açúcar. Então, os criadores de gado foram colocados para dentro, tá? No Nordeste, essa atividade da pecuária, ela avançou sobre o sertão, né? Sobre a parte mais seca e procurava fornecer carne e abastecer os engenhos com essa carne. A atividade na região, ela entrou em crise quando aconteceu a descoberta do ouro pelos bandeirantes, que daí o pessoal meio que abandonou a pecuária para se jogar na busca de ouro. Especialmente a partir da segunda metade do século XVIII, mais ou menos 1750, o território do atual Rio Grande do Sul vai passar a ter uma importância muito maior para a coroa portuguesa. Detalhe: o Rio Grande do Sul, pelo Tratado de Tordesilhas, era mais espanhol, né? A pecuária que se desenvolveu lá na parte do Rio Grande do Sul, muito devido a eles terem um relevo plano e essa paisagem que eles tinham, se tornou a principal atividade econômica da região. Primeiramente, a produção do couro foi promovida para atender os interesses lá da metrópole, né? O couro. Com o enfraquecimento da atividade pecuária no Nordeste, porque os do Nordeste se jogaram para o ouro, tá? A produção do charque, conhecida também como carne seca, passou a ganhar destaque. É que essa pecuária no Brasil, acabou que o charque ficou o nome na parte do sul, né? Enquanto na parte do Nordeste, carne seca, que seria ser a carne que é salgada para aguentar grandes distâncias, porque na época não tinha geladeira, né?
Conforme os centros urbanos se desenvolviam, tá? Por causa da exploração do ouro, surgimento de novas cidades, esse charque ele passou a ser produzido em grandes quantidades. E quanto mais pessoas estavam aqui, estavam vivendo no Brasil, mais carne precisava, tá? E enriquecendo, inclusive, esses pecuaristas do Rio Grande do Sul, tá? Coloquei aqui para vocês um mapinha, a expansão da pecuária até o século XVIII. Lembra aqui, ó, Tratado de Tordesilhas, né? Então, aqui a gente vai ter toda essa parte daqui do Rio Grande do Sul, essa parte também em que teve influência, né, da criação de gado, tá? Todas esses marronzinhos são gado, ou seja, ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas, tá? Pessoal, então, a pecuária, os militares, os bandeirantes e os jesuítas, eles vão ser os responsáveis pela mudança do Tratado de Tordesilhas bem lá para dentro, adentrando a colônia espanhola. Aqui eu coloquei para vocês uma listinha, tá? Depois eu vou enviar um resuminho de cada um dos tratados. Foram vários, tá? Teve a bula intercoetera do Papa Alexandre VI, ainda em 1493, depois o Tratado de Tordesilhas, em 1494, depois a Convenção de Saragossa, 1529, depois teve o Tratado de Utrecht, em 1713, teve o segundo Tratado de Utrecht, em 1715, o Tratado de Madrid, que é o mais importante, em 1750, Tratado do Pardo, 1761, e Tratado de Santo Ildefonso, além da Tratado ou Convenção de Badajoz. Vocês não precisam saber todos, não precisa ter essa noção, se acalmem, mas o que eu preciso que vocês entendam é isso, tá? No livro de vocês, na página 79, tem esse mapinha. Vamos fazer uma análise desse mapinha, tá? Primeiro, Tratado de Tordesilhas, colônias portuguesas, colônias espanholas. Originalmente era assim, tá? Conforme bandeirantes, jesuítas, criadores de gado e militares adentraram, invadiram a parte espanhola, tá? Então, aos poucos foram sendo criados esses tratados, aonde a Espanha fazia algumas concessões e ganhava outras, e Portugal a mesma coisa, mudando os limites do Brasil, tá? Primeiro aqui, ó, Tratado de Utrecht, é esse roxinho que está aqui no mapa de vocês, aqui em cima, olha, qual era esse objetivo desse Tratado de Utrecht? Definir bem os limites lá em cima do Brasil, da colônia portuguesa, para que não ocorressem as invasões de quem? Holanda e França, porque aqui em cima era a Guiana holandesa e francesa. Então, o Tratado de Utrecht é tipo aqui é o Brasil, não se metam, tá? Depois, o mais importante de todos, de 1750, que está em vermelho aqui, ó, no mapa todo, tá? Vai ser a delimitação da parte que vai caber mesmo a Portugal. Claro que a Espanha não cedeu tudo isso daí de graça, também teve, né, algumas vantagens, né? Então, fazendo o Brasil se tornar bem maior. Repara que o Acre, que é aqui, ele não pertencia ao Brasil, ele foi comprado em 1901, mas daí isso nós vamos ver depois, tá? Também teve o Tratado de Santo Ildefonso, que definiu bem ali a área do Rio Grande do Sul, porque no século XVIII brigaram muito Portugal e Espanha para quem é que ia mandar ali, né? E hoje ficou todo esse daqui, né? É o atual limite do território brasileiro hoje. Então, eu quero que vocês se concentrem bem nesse mapa, tá? Então, depois vai ter o exercício sobre ele, observando esse mapa, identifique as áreas do atual território brasileiro que não haviam sido incorporados no século XVIII, XIX, são, né, todas essas áreas, e a razão que cada uma acabou sendo incorporada por um determinado tratado, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem, fiquem em casa. Vamos seguindo aí a nossa luta, ok? Próxima aula, conversamos de novo. Abraço.